Bom dia, boa segunda-feira. Vamos começar cedinho hoje. Aliás, eu já comecei cedo hoje, já comecei fazendo uma avaliação e de um processo de um novo desafio que eu estou começando. Mas o motivo de eu estar aqui nessa live de hoje é para falar sobre prevenção, o quanto a gente trabalha, o quanto a gente vive prevenindo, ou o que a gente faz para prevenir, para não acontecer as coisas. O quanto a gente trabalha em função de se proteger contra a própria degeneração que o nosso corpo passa. Dia a dia a gente vai envelhecendo, a gente vai passando por várias coisas. E o que a gente faz para se manter saudável? Porque saúde é como água, uma poça d'água, né? A poça d'água, ou um riacho, se você não tem movimentação dessa água, a água vai perdendo oxigênio e os peixes morrem. Então a gente tem que ter movimento. A natureza mostra isso. A natureza veio mostrar para nós que, por exemplo, se você tem um lago e você não tiver um chafariz nesse lago para oxigenar essa água, os peixes desse lago, cedo ou tarde, vão morrer. Então você precisa ter movimentação. A água precisa ter movimento, precisa ter água entrando, água saindo. O nosso corpo também é assim. Então, o quanto a gente está disposto diariamente a prevenir, a fazer um trabalho de prevenção para a nossa coluna. Bom, tudo bem, você pode pensar assim, mas eu já tenho dor de coluna, eu já tenho hernia de disco e aí eu não vou fazer nada. Bem, se você não vai fazer nada, você está já dizendo o que você quer como resultado para você. Então, o que eu estou trazendo aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira, é um pensamento, é a gente fazer uma reflexão sobre quem é o responsável pela dor e pela degeneração que a gente tem. Quem será que é? Será que é algo externo a nós? Ou será que é algo que nós estamos fazendo que está nos levando a isso? E aí, então, o que eu posso dizer para vocês e o que eu posso colocar aqui é a reflexão. É para a gente pensar um pouquinho, pensar sobre isso. Pensar sobre o que a gente come, sobre o que a gente bebe, sobre os nossos hábitos. Pensar o seguinte, eu coloquei assim semana passada, resultado do curso que eu fiz com o Gustavo Pilon, grande fisioterapeuta, grande mesmo, 2 metros de altura e uma pessoa muito forte. E um professor fantástico, né, que trouxe a ideia de assim, poxa, você escova seus dentes, né? Por que você escova seus dentes se ainda não tem cáries? Essa ideia foi muito interessante, porque pensa só, realmente a gente escova os dentes para prevenir, para que não tenhamos cárie. Mas por quantos anos isso foi colocado, foi incentivado? Por quantos anos os nossos pais disseram para a gente escovar os dentes? Eu lembro ainda da minha infância que os pais diariamente diziam para a gente escovar os dentes, escovar os dentes, escovar os dentes, e a gente fazia essa prevenção para não ter cáries, né? A gente não queria ter cáries, então a gente a gente cuida dos nossos dentes para não ter as cáries. Então é uma prevenção. E por que a gente consegue pensar isso em relação aos dentes? Porque foi feito muitas campanhas a nível nacional, a campanha federal, né, estadual e tudo mais. Uma campanha em prol da saúde bucal, da saúde dentária. E por que não se faz uma campanha agora para a saúde da nossa coluna? Vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar quanto importante é se a gente fizesse uma campanha de entender mais a nossa coluna, de fazer uma campanha, você todo dia você levanta e escova seus dentes. Por quê? Porque você já foi doutrinado por seus pais, pelos seus familiares, a cuidar dos seus dentes. E quem não cuidou sabe muito bem quanto dói uma dor de dente. Né? E mais, a dor de dente não só dói no dente, mas dói no bolso de quem tem que fazer tratamento de canal, para quem tem que fazer a troca dentária, colocar novos dentes, né?
Só que tem um detalhe, eu estou falando sobre coluna, só pegando esse exemplo. Eu estou falando o seguinte, se você não faz uma prevenção para a sua coluna, ela também vai ter um desgaste, né? Se você não escovar os seus dentes, ele vem a cárie, a degeneração e você vai perder os seus dentes, vai ter que gastar muito depois para ter dentes novamente. Agora imagina a sua coluna. Os dentes você vai lá e troca. Você coloca uma prótese dentária, você tira o seu dente e coloca outra. Mas a coluna não tem como tirar uma vértebra. A coluna não tem como retirar uma parte e colocar outra no lugar. Não tem como. Então, se você está muito preocupado com os seus dentes, você já sabe como fazer prevenção. É todo dia. Agora, você tem várias técnicas hoje que podem te tirar de uma situação ruim, de uma hérnia de disco, de uma patologia que você esteja tendo, digamos que é uma ciatalgia, uma lombalgia e alguma coisa que você sinta nos membros inferiores, dores no joelho, dor no calcanhar, dor embaixo do pé. Você passa por isso tudo porque não foi feito a prevenção. E se não foi feita a prevenção, você precisa um investimento no seu retorno da sua saúde. Mas depois que retornar à saúde, o que você faz? Ou seja, você vai no dentista, você faz a obturação, depois que faz a obturação, você não escova mais os dentes? Não. Pelo contrário, depois que você passou por uma dor dentária, depois que você passou por uma dificuldade dessa, você volta a fazer a prevenção. É assim também com relação à coluna. A nossa coluna, a gente vai para o fisioterapeuta, faz os tratamentos que tem que fazer, faz descompressão, faz alongamentos, faz todo tipo de exercício, aprende a fazer exercícios, aprende a manter a coluna saudável. E aí o que você tem que fazer depois? Todos os dias você vai fazer 1, 2 ou 3 exercícios. Você não precisa fazer 2 horas de exercício diário. É 1 ou 2 exercícios que você vai fazer, exercícios completos, claro, que você vai movimentar a sua coluna. Porque, gente, não tem como você trocar de vértebra. Isso não existe. Se for tirar uma vértebra, quando você tira a vértebra, você tem a medula exposta. Então, não tem como você fazer isso. Tudo bem, existem patologias mais complexas. Essas você tem que buscar. Mas, se você não está sentindo dor, você diz, mas eu não sinto dor, por que eu vou buscar um fisioterapeuta? Eu diria, as cáries também, a gente não sente dor no início. Por isso a gente tem que ir pelo menos uma vez por ano ao dentista. E por que a gente não vai uma vez por ano ao fisioterapeuta? Para ver se está tudo bem, sabe? Para organizar a coluna, para colocar tudo em ordem. Eu estou falando de prevenção. Aliás, prevenção é algo tão interessante que se você tivesse a possibilidade de conversar com seu fisioterapeuta, combinar com ele, olha, eu vou passar aqui 2 vezes por ano para fazer uma prevenção. Você tem um valor melhor para uma pessoa que faz prevenção? Pensa na ideia. Se você poderia, então, oferecer para o seu fisioterapeuta, você oferecer para o fisioterapeuta, a ideia dele cuidar de você preventivamente. Agora, o fato de você ir no dentista 1, 2 vezes por ano impede você de ter cárie? Não impede, né? Não impede. Você pode ter cárie, pode acontecer. Mas a possibilidade de você ter um problema é muito menor do que daquela pessoa, de você não cuidando da sua saúde e de seus dentes. Então imagine a possibilidade de você poder dar todo dia um cuidado para a sua coluna. Todo dia você poder ter um fisioterapeuta ou alguém lhe orientando. Depois que você aprende a fazer um exercício para a coluna, você não esquece mais. E isso se torna muito rentável para você, porque você não terá mais dores lombares. Você não terá mais dores nas pernas, não terá mais dor no seu calcanhar. Enfim, você vive uma vida muito mais fluida.
Por quê? Porque você fez prevenção. Eu acho tão engraçado porque a gente leva o carro para fazer alinhamento, balanceamento, geometria, a gente troca pneu de carro, a gente faz tudo para o nosso carro, mas o corpo a gente acaba deixando para depois. É muito interessante isso, como, claro, e tudo que a gente não dá atenção, né, as coisas a qual a gente não atenta muito, essas coisas chegam um momento que elas se desgastam. O tempo desgasta pela falta de uso, pela falta do uso correto. O que traz mais? O que traz mais complexidade? O que traz mais prejuízo para nossa coluna? É a falta de movimento. Se você ficar por muito tempo numa posição, por muito tempo, o seu corpo vai aprender a ficar naquela posição. Por exemplo, se eu ficar por muito tempo assim, na frente do computador, ou fazendo tricô por muito tempo, ou olhando muito tempo para o celular, o meu corpo está aprendendo essa postura. Ele está aprendendo que é assim que você quer ficar. A musculatura vai entender que é desse jeito que deve ser. Mas, se você tem um planejamento de fazer manutenção diária, e essa manutenção diária através de movimentos que façam os seus músculos entenderem que ele pode ter outras ações, que ele pode ter uma amplitude maior, que ele pode ser diferente. Se você fica parado muito tempo numa mesma posição, você acaba levando as articulações para aquela posição, os músculos todos vão se contrair para que tenha aquela posição que você está escolhendo como sendo a posição agradável para você. Então o que eu quero trazer para vocês é a situação nossa hoje, da falta de conscientização que nós temos em relação à manutenção da nossa coluna. Já sabemos muito sobre escovar os dentes, já sabemos muito sobre tomar banho, né, de fazer a manutenção do dia a dia, de lavar as nossas roupas, de levar o nosso carro para a oficina, mas sabemos muito pouco da manutenção do nosso corpo. Sabemos muito pouco, o que eu quero dizer, é que a gente até tem uma ideia que tem que fazer isso, mas deixamos passar. Sentimos uma dorzinha, isso vai passar, e ela passa, o legal é que ela passa. Vocês sabiam que, mesmo você não tendo dor, você já pode ter uma hérnia de disco, porque a hérnia de disco em si, ela não dói. As desorientações do nosso corpo, elas começam aos pouquinhos. O nosso corpo, aos poucos, vai fazendo curvas, aos poucos vai se desorientando, se deslizando e se posicionando equivocadamente. É aos poucos que isso acontece. E aí, se você não alinha a sua coluna pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, você está conduzindo o seu corpo para uma patologia. E a importância disso, gente, é uma importância de saúde pública. É uma importância de você entender que se você não cuida da sua coluna, é a mesma coisa que não cuidar dos dentes. Só que tem uma diferença. Os dentes você pode colocar uma prótese. E na sua coluna você não pode colocar prótese. Você não tem condições de tirar uma vértebra e colocar uma outra no lugar. Nos dentes você pode até trocar seus dentes, mas a coluna não. Então, mesmo que você tenha hoje uma hérnia de disco ou qualquer coisa assim, a prevenção para que isso não aumente já vai ajudar. Claro que um bom tratamento, se você fizer um tratamento mais intensivo agora, você consegue recuperar a sua saúde, a saúde da sua coluna, a saúde lombar ou a saúde cervical. Mas se deixar como está, só vai continuar do jeito que está para pior. Porque o nosso corpo tem musculatura. Essa musculatura você vai lá, você fica sentado o dia todo. Esse tempo todo sentado que você às vezes acha que é pouco, os músculos vão encurtando e vão criando um posicionamento. Pensa assim, se você deita no sofá para assistir um programa de TV
E quando você levanta, você precisa meio que ir se movendo para que aquela dobradiça comece a se movimentar. Você sente rigidez ao levantar. Ao sentir essa rigidez, você já está. Não precisa nem sentir dor. O fato de sentir rigidez ao levantar já está demonstrando que ali tem algum problema. Porque a maioria dos problemas de coluna não apresentam dor na coluna. Vou apresentar dores assim no ombro, no cotovelo, no punho. Vão aparecer torcicolos, né? Vão aparecer coisas leves, coisas mais comuns. Agora, existem coisas mais complexas. Por exemplo, quando atinge a caldequina, que é a parte mais baixa da nossa coluna. Aí você vai ter perda urinária, né? Você vai fazer xixi sem querer. Você vai ter algumas disfunções sexuais. Por quê? Porque a coluna também está trabalhando com essa parte. Você vai sentir dores nas pernas, ou por dentro, ou por fora, na coxa, vai sentir dor em joelho, vai sentir dor no calcanhar, na canela. Tudo isso ainda parece não ser a coluna para você, mas é coluna. Já vem possivelmente vem da coluna. E sentiu dor, aí você pensa, eu tenho que procurar alguém. Aí o que você procura? Você procura alguém que lhe dê um medicamento que tire a dor. E é bom que você tire a dor, mas se você não procura a causa disso, você não resolve. Você deve procurar a causa. Imagina o seguinte, vamos trazer o dente de novo aqui. Se você sente dor nos dentes, você vai e toma um medicamento para parar de doer o dente. Isso vai eliminar as cáries? Se você toma um medicamento para tirar dor de dente, elimina a dor, mas não elimina a causa da dor. E você sabe que tem que ir no dentista para resolver logo, porque se não resolver logo, isso aumenta e tanto para o seu bolso como para a sua saúde bucal vai ser terrível. Agora, a coisa mais complexa é que a nossa coluna, ela não dói nos estágios iniciais. Ela não anuncia. Você não tem um anúncio de que você vai ter daqui 10 anos hérnia de disco. Porque esse anúncio ele aparece sutilmente no glúteo, embaixo do pé. Aparece sutilmente, vocês entendem? Na sua própria postura diária, na falta de memória, às vezes no problema de visão. Vai aparecendo sutilmente em outras coisas. E você tem que trabalhar isso. Como que se trabalha isso? Crie um plano na sua vida para que você vá a um fisioterapeuta 1 ou 2 vezes por ano. Aí, porque geralmente a gente faz assim. Quando tem dor, você vai no médico. O médico lhe dá um medicamento, um fármaco para tirar a dor. Você vai e toma esse fármaco. Passou um pouco a dor, tal, aliviou. Passou a crise, vai aliviar também. Um tempo depois você sente dor novamente. Você não vai ao médico, não vem dizer que vai ao médico porque eu sei como é. Você vai na farmácia e compra o mesmo medicamento que o médico lhe receitou. E você já comete o primeiro erro, que é a automedicação. Aí você vai e toma aquele medicamento, e aí passa, sai da crise do bem e você se sente feliz porque passou a dor e passou, mas você não tratou a origem disso tudo. E por não tratar a origem de tudo isso, o que vai acontecendo? O seu corpo vai se acostumando com o medicamento, com o fármaco. E aí, já uma dose daquele fármaco já não é o suficiente. Aí você vai e, na próxima vez, toma 2 em vez de tomar 1. E aqueles 2, naquele momento, funciona, passa o tempo. Vocês estão entendendo que isso vai levando tempo, vai passando tempo até chegar ao momento que você não tem que tomar só 1, mas vai tomar 2, e aí pouco toma 3 e 4 medicamentos e já não resolve mais. Aí você vai para o médico de novo. E aí o médico lhe orienta a tomar uma injeção, um corticoide mais forte. Beleza? Você vai, toma aquela injeção. Às vezes passa, às vezes não passa.
E quando você está sob medicamento, você acaba fazendo movimentos prejudiciais à sua coluna e você acaba levando isso a um estágio mais preocupante. Porque quando você não sente dor, a dor é um alerta do que você não deve fazer ou para onde você não quer ir, você tira esse alerta e aí você se toca a fazer exercícios e tudo mais com o medicamento. Carregar peso no seu trabalho e tudo mais. Aí você resolve ir para o médico de novo. Ele pede exames e ele descobre que você tem hérnia de disco. Sabe o que o médico diz? Fisioterapia. Aí você vai para a fisioterapia. Vem, ele dá lá 10, 20 sessões de fisioterapia para você. E você vai para a fisioterapia. Vamos encurtar o caminho, gente. Vamos encurtar o caminho. Comecem pela fisioterapia. Porque se você vai para a fisioterapia lá no começo, você vai economizar com os medicamentos. Você vai economizar. Eu não digo economizar com o médico, porque a primeira vez é bom ir para o médico, é muito importante. Mas busca a fisioterapia. Busca primeiro fazer manutenção do seu corpo. Eu não estou fazendo propaganda para mim. Eu estou mostrando para você que qualquer fisioterapia que você for, um fisioterapeuta qualificado, que ele trabalhe com parte da coluna, qualquer um, vai lhe ajudar a você fazer manutenção da sua coluna. E a manutenção é uma economia fantástica na sua vida. Uma vez por mês, você tem que experimentar uma massagem. Uma vez por mês. Ou se você tem pouco dinheiro para gastar nisso, deve ser porque você não dá prioridade a isso. Mas para o seu carro, quando ele está precisando, você vai lá, coloca combustível, você troca pneu, você faz um monte de coisa. É questão de prioridade mesmo. Aí você quer cobrar do governo, porque o governo tem que dar assistência de saúde. E quanto você investe na sua saúde de maneira simples, com uma caminhada, de maneira simples com exercícios diários? Você também tem que ser um investidor na saúde. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do tempo que você vai dedicar a praticar exercícios e se tornar uma pessoa mais saudável. Agora, qual exercício? Bom, eu criei um programa que esse você entra aí, ó, você entra, se inscreve lá na bio. Eu criei um programa, você recebe por e-mail, assim que você se inscreve ali, você recebe por e-mail, vejam só, gratuitamente, exercícios para você fazer em casa. Então, se você diz assim, mas eu não sei que exercício fazer, ó, você vai aqui, se inscreve, está lá no link da bio, e começa a fazer aqueles exercícios que estão lá. Eu praticamente estou entregando gratuitamente para você isso. E aí você começa a fazer exercício, começa a fazer prevenção. Você começa a fazer uma prevenção. Claro que algumas pessoas precisam fazer um tratamento antes de começar a fazer exercício. Ou você começa a fazer o exercício e percebe que precisa avançar mais com um tratamento. E aí busca um fisioterapeuta qualificado em ortopedia, que trabalhe com quiropraxia, com osteopatia, um fisioterapeuta que você confie, que você tenha afinidade, que você entenda o que ele está lhe falando, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de orientação para ter uma coluna mais saudável. A gente vai fazer essa prevenção. Prevenir é melhor que remediar, porque quando você utiliza medicamentos, você está tirando a sensibilidade neural do seu corpo de lhe avisar qual a posição, qual o lugar que está bom, que está ruim no seu corpo. Aí depois começam outras patologias. Você começa a não ter sensibilidade nas mãos, começa a não ter sensibilidade nos pés, e aí não se sabe se isso vem por uma hérnia de disco ou se isso vem por um excesso medicamentoso, um excesso de fármacos no seu sistema sanguíneo, no seu sistema por um todo, por um completo. Claro que quando a gente sente dor, a única coisa que a gente quer é eliminar a dor. Mas anote aí, escreva aí no seu caderno, em qualquer lugar que você tenha.
Você é responsável por tudo isso. Você pode fazer mudanças simples na sua vida. E eu lhe dei uma opção aqui, ó, você entrar na minha bio, entrar lá, tem um link para você se inscrever e receber em seu e-mail, você recebe no seu e-mail um conjunto de exercícios que já são, eu diria assim, é o primeiro passo para você ter uma coluna saudável, é começar a fazer esses exercícios que estão aqui. Completamente indicado para qualquer pessoa, os que estão aí. E quem quer depois se aprofundar aí mais adiante, vai procurar um fisioterapeuta, vai procurar um programa mais completo, mas esse aqui que está aqui, que é gratuito, está na sua mão. Está na sua mão a sua saúde. Então, o que eu estou falando? Você não tem como trocar as suas vértebras. Você não tem como tirar uma e botar a outra. Ainda, a ciência não descobriu como fazer isso. Então, só existe uma forma hoje de fazer isso, que é a manutenção, que é uma prevenção. Você vai prevenir para que não haja problemas, assim como quando você escova os dentes, que você não tem cáries, mas você escova os dentes para prevenir de nunca ter cáries. Assim deveríamos ser com relação à nossa coluna. A gente não tem hérnia de disco, a gente não tem problema, não tem dor, mas a gente vai no fisioterapeuta ou vai fazer um exercício específico para a coluna. Eu não estou falando de academia, eu não estou falando de pilates, eu não estou falando de crossfit, eu não estou falando de corrida, não. Eu estou falando de exercícios para a coluna. Esses aqui, ó. Porque esses fortalecem você internamente. Quando você estiver forte internamente, você pode ir para academia, ciclismo, natação, pode fazer o que quiser, porque está forte. Aprenda a conduzir o seu corpo. Assim como você aprendeu a escovar os dentes, aprenda a cuidar da sua coluna diariamente. E lógico, se você vai no dentista 1 ou 2 vezes por ano, vá no fisioterapeuta 1 ou 2 vezes por ano. Reserve seu rendimento financeiro, reserve uma cota para a sua saúde. Quando você faz isso, você está criando um orçamento seu para a saúde, que é um orçamento que você vai dedicar a isso. Converse com seu fisioterapeuta, pergunte para ele, se eu fizer um plano de prevenção, né? Você não está indo lá porque tem dor, você está indo lá porque você quer prevenir para nunca ter dor. Será que ele não faz um valorzinho mais adequado para você? Pense bem se isso não é possível de ser feito. Ou quem sabe, nem precise, né? Quem sabe seja muito, muito em conta você fazer um tratamento preventivo. Porque pensa, gente, não é o fato de que a cirurgia custe 30 mil reais numa coluna. Não é esse o fato. É o fato de que é uma cirurgia da coluna. E por que você vai deixar cada vez para mais depois? Por que você vai postergar algo que é importante para você, que é a sua saúde? Eu estou fazendo hoje essa live para falar para você sobre prevenção, sobre como prevenir. Eu estou vindo de um curso de especialização de 3, 4 dias, agora do final de semana, né, da semana passada, e se conversou muito sobre isso, sobre o quanto as pessoas chegam aos consultórios já no estágio derradeiro, assim, no estágio muito difícil, às vezes irreversíveis. E o que a gente quer na fisioterapia é que você tenha a reabilitação, que você saia desses estágios degenerativos, que você não ouça mais ou não veja mais nos seus exames sobre que você está com problemas na sua coluna ou que tem alguma coisa que não vai conseguir resolver. Que você comece a ser feliz. Quando me ligam para dizer assim, eu estou com um problema da minha lombar, eu gostaria de resolver, e esse problema na lombar, eu sei que essa pessoa, quando está me ligando, ela está passando por um processo depressivo,
Você, quando está com problema de coluna, você não está só com problema de coluna. Você está com problema de dificuldade de trabalhar, dificuldade de levantar da cama, dificuldade de dormir, dificuldade de defecar, porque dói até nessa hora. Você está com dificuldade de caminhar. Você está com dificuldade de se agachar e pegar o seu sapato. Você não consegue pegar. Você não consegue lavar a louça ou varrer o chão. Você está impossibilitado de viver, porque tudo lhe dói. Então, nesse estágio, você está indo para o fisioterapeuta. Por quê? Porque não fez toda a prevenção. Você não trabalhou antes isso. Lógico, vai no fisioterapeuta, ele não vai fazer milagres, tá? Mas ele vai fazer uma coisa muito boa, que é ajudar a sair da sua dor. E aí, depois disso, gente, trabalhe em exercícios para a coluna. É o que eu tenho para dizer para vocês hoje. Fica como um alerta que prevenir é sempre melhor do que remediar. Sempre que você fizer prevenção, sempre que você trabalhar na prevenção, vai ser melhor. Agora, se você já está com o problema, já está passando por hérnia de disco, já tem lá o seu abaulamento, já tem protusão, você faz o seguinte: busca o fisioterapeuta. Vai ser muito bom você começar a fazer esse tratamento. E o tratamento não é de curto prazo. Por quê? Porque você não quer ter dor no dia seguinte. Então, se você quer ter um tratamento de curto prazo, é porque você quer ter respostas rápidas. A resposta rápida dura pouco tempo. Respostas a longo prazo duram mais tempo. E quem sabe, se você faz um tratamento a longo prazo, você tenha uma vida de longo prazo também mais feliz e sem dor. Tratamentos de curto prazo, eles vão trazer efeitos e resultados imediatos, mas a longo prazo você vai ter mais incidências de dor. Tratamentos de longo prazo começam aos poucos melhorando, tornando você cada vez melhor, até chegar ao momento que você nem dor mais sente, porque você capacita o seu corpo para ter vida, para ter saúde, para poder... Eu estou falando de saúde de coluna, não estou falando da saúde dos dentes, porque dente você troca. Ainda hoje dá para botar prótese, a coluna não. A coluna você não tem isso. Então, se você está com hérnia de disco, protusão, se está com abaulamento, está com dor na lombar, dor nas pernas, você busca um fisioterapeuta para fazer um tratamento de longo prazo. E tratamento de longo prazo é muito mais rentável do que o tratamento de curto prazo, que tira a dor, você fica sem dor por um período, mas quando ela volta mais alta, porque você não capacitou o seu corpo, a musculatura está fraca, ela pode estar tensa e fraca ao mesmo tempo. Então você precisa fazer um trabalho de base e esse trabalho levar você a ter uma evolução muito boa em toda a estruturação da sua coluna. Meu nome é Maurício Sabe e eu estou aqui como fisioterapeuta para ajudar você. Você pode simplesmente clicar lá em cima, buscar os exercícios gratuitos que tem lá e já começar a fazer, ou entrar em contato comigo pelo direct, fazer a pergunta que você quiser. E eu vou lhe ajudar para sair das crises e dos problemas de coluna. E até mesmo para prevenir e impedir que isso aconteça algum dia na sua vida. Um grande abraço, ótima segunda-feira e um início de novembro maravilhoso que começa amanhã, tá ok? Grande abraço, até amanhã.